Congresso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a reforma administrativa destrói o serviço público. Veja só, o Padilha, do governo Lula, diz que a reforma administrativa destrói o serviço público. Uau! Luciana Verdolim tem mais detalhes. Olha, o governo insiste em não apoiar uma reforma administrativa, apesar das reclamações, tanto de deputados e senadores quanto dos governadores de estado. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, voltou a garantir essa semana que o Palácio do Planalto não planeja enviar ao Congresso Nacional qualquer tipo de projeto nesse sentido. Segundo ele, o governo defende mudanças sim, mas para valorizar o servidor público. Para Padilha, a proposta que está hoje na Câmara, na prática, destrói o serviço público como um todo. Em meio às negociações da reforma tributária, o recado do governo irritou os governadores que vão estar aqui em Brasília na semana que vem para discutir exatamente as alterações no sistema tributário. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, por exemplo, avalia que a reforma administrativa deveria ter vindo antes. É, na verdade, a grande reforma que o Brasil precisa fazer. Segundo ele, o cidadão hoje espera pagar menos. As empresas esperam não ter mais o que ele chamou de inferno tributário. E os estados esperam arrecadar mais. Mauro Mendes alertou que, dessa forma, a conta não fecha. O Estado brasileiro não vai custar menos para o cidadão só porque fez uma reforma tributária. O salário do professor vai continuar o mesmo, o déficit da Previdência vai continuar aumentando, né? O gasto público não vai diminuir porque fez uma reforma tributária. Nós só vamos melhorar esse país quando nós tornarmos a administração pública mais eficiente. E para tornar a administração pública mais eficiente, nós precisamos fazer uma reforma administrativa ampla, profunda, corajosa, porque senão o Brasil vai continuar sendo o país do futuro. E ele não será o país do futuro no presente, porque o setor público, com a sua ineficiência, ele segura o Brasil e não deixa ele crescer. A gente preparou uma arte aí mostrando os principais pontos da reforma administrativa que já foram, inclusive, aprovados na Câmara. O fim, por exemplo, da estabilidade para parte do funcionalismo público. A regra valeria apenas para novos concursados. Quem já é servidor teria todos os direitos garantidos. Um segundo ponto é o remanejamento de carreiras e funções. A gente tem também contratos temporários por até 10 anos, semelhantes aos que já existem hoje nas Forças Armadas. Tem também a avaliação de desempenho, aposentadoria integral para policiais. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Agora precisa ser levada ao plenário. O presidente da Casa, no entanto, Arthur Lira, já avisou que não pretende levar ao plenário nenhuma proposta que não tenha acordo. Por isso, ele tem cobrado, inclusive publicamente, aqui do governo federal, que encaminhe uma proposta, crie grade aqui ao Partido dos Trabalhadores. De Brasília, Luciana Verdolim. E apesar do governo rechaçar as mudanças, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem defendido a reforma administrativa no Congresso Nacional e tem ganhado apoio de algumas bancadas importantes. Vamos conversar com a Yasmin Costa, que está conosco. Yasmin, de onde tem vindo esse apoio? Até porque na segunda-feira o próprio deputado, o presidente da Câmara, fez questão de dizer que quer o governo ou não, esse debate vai acontecer. E a gente percebe que Arthur Lira tem um poder muito grande para discussões acontecerem na Câmara dos Deputados. Bem-vinda. É isso que a gente tem visto, né? Essa força de Arthur Lira durante os debates dentro da Câmara dos Deputados. Como você disse, na segunda-feira ele falou o seguinte, durante um evento aí em São Paulo, que o governo deveria trazer esse assunto da reforma administrativa para a pauta, encaminhar, como a nossa colega Luciana Verdolim disse, encaminhar uma proposta que agrade, melhor dizendo, os petistas, já que não se fala, não é uma sinalização do governo aumentar impostos. Então é preciso dar uma
uma enxugada na máquina pública, dar uma organizada na máquina pública, segundo o presidente da Câmara dos Deputados. Mas a gente tem visto uma certa resistência de vinda do Palácio do Planalto. E por isso há aquele corporativismo, vamos dizer, né, dentro do Congresso Nacional, e algumas bancadas, frentes parlamentares, já estão manifestando apoio a essa possibilidade de uma reforma administrativa. Eu conversei há pouco com o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o deputado Joaquim Passarinho, que disse o seguinte: essa ideia de manifestar o apoio ao presidente da Câmara dos Deputados quando o assunto é reforma administrativa partiu da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, está encabeçando essa iniciativa. Outras 7 frentes parlamentares, como a Frente Parlamentar da Agropecuária, Comércio e Serviços, além da Frente do Brasil Competitivo, também são algumas que estão trazendo apoio a essa medida. O deputado Joaquim Passarinho ainda diz o seguinte, que essa não é uma forma de ser contra qualquer tipo de servidor, essa é uma medida pensando no bem-estar da população brasileira. Inclusive, eu consegui gravar um videozinho com um deputado que mandou aqui para a nossa audiência da programação da Jovem Pan. Vamos assistir o que disse o deputado presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em qual nós presidimos no momento, está encaminhando ao presidente da nossa Câmara, deputado Arthur Lira, um manifesto em apoio à reforma administrativa. Achamos que a reforma tributária é muito importante, mas a reforma administrativa também não perde importância. Então nós precisamos trabalhar o tamanho do Estado, o objetivo do funcionário público, como fazer uma administração eficiente, baseado em resultados. Precisamos fazer isso para quem vai entrar na administração. Nada contra ninguém, para tirar direito de ninguém, vai construir um novo momento nesse Brasil. Este manifesto feito pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo já recebeu adesão de mais 7 outras frentes. Nós devemos entregar logo em apoio ao presidente Arthur Lira, que manifestou a vontade de pautar este tema, e nós vamos apoiá-lo nesse momento. Como eu disse antes, há um corporativismo e os parlamentares, esse assunto envolvendo reforma administrativa não é um assunto novo dentro do Congresso Nacional, e agora, com o encaminhar mais acelerado da reforma tributária, os parlamentares avaliam que é o momento não só de deixar a reforma tributária passar, mas também essa reforma administrativa. Agora a gente vai precisar acompanhar de perto como vai ser feita essa articulação, já que no Palácio do Planalto essa não é uma preferência, não é uma prioridade, a palavra certa seria essa. Então, a sinalização é que dentro do Congresso Nacional esse assunto possa ganhar força agora, com o presidente da Câmara dos Deputados manifestando interesse no assunto e vindo com grandes frentes aí, a frente do empreendedorismo, a da agropecuária também apoiando, que tem mais de 300 parlamentares trazendo esse apoio, e isso pode trazer robustez ao discurso de Arthur Lira e garantir pelo menos o encaminhamento de uma reforma administrativa dentro do Congresso. Muito obrigado, Yasmin. Bom, Cláudio Dantas está por aqui. Dantas, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Piotr. Dantas, você já tinha antecipado esse debate aqui e ele só cresceu de lá para cá em relação, sobretudo, a essa questão de que o presidente da Câmara quer fazer porque ele enxerga as coisas que são óbvias e necessárias, e o governo está defendendo a lógica de Estado gigantesco, perdulário e tudo mais. Quem vai vencer essa queda de braço? Pergunta, vale 1 milhão? Vale mais do que 1 milhão. Vale 400 bilhões. Muito boa tarde a toda a nossa audiência. Essa proposta de reforma administrativa, como disse a Yasmin, ela foi aprovada em comissão especial ainda no governo do Jair Bolsonaro. Uma proposta que teve como relator o deputado Arthur Maia, que hoje preside a CPMI do 8 de janeiro. E esta reforma administrativa, ela prevê uma economia de até 400 bilhões de reais. Quer dizer, de fato é um impacto enorme, Piotr, no momento em que você precisa enxugar a máquina. Isso, nós estamos falando aí de um impacto em 10 anos. O que é preciso estar atento nessa articulação é justamente o seguinte: vocês viram que a frente do empreendedorismo se manifestou e está reunindo diversas outras frentes. Isso é uma estratégia para esvaziar o bloco que o governo tem controle dentro da Câmara, liderado pelo pedetista André Figueiredo. Esse bloco ele reúne a maior bancada, e quando você cria
puxa para você diversas frentes diferentes. Você, na verdade, como algumas frentes parlamentares são transversais, elas puxam parlamentares de diferentes partidos, você esvazia o poder do blocão. Então, fica mais fácil fazer isso que o Lira quer, colocar um assunto adiante, colocar na pauta. Agora, também há, nos bastidores, já conversei com muita gente agora na Câmara, tem alguns, especialmente os governistas, estão achando que isso é um bode na sala, Piotr, que talvez o Lira queira usar a pauta da reforma administrativa para tentar aprovar aquilo que hoje mais interessa ao pessoal na Câmara, aos deputados, que é aquilo que nós falamos aí, estamos falando a semana toda e antecipamos o assunto, o cronograma fixo para a liberação das emendas parlamentares, porque isso sim, isso tira o poder de barganha do Palácio do Planalto em relação ao Congresso nas votações, que são sempre importantes. Dantas, vamos fazer então, tem sim a possibilidade de uma mera negociação política de bastidor, mas eu tenho também uma necessidade que é contábil, simples de ser compreendida, que tem também, aliada a essa necessidade contábil, o resultado das eleições do ano passado, porque o governo ganhou só a eleição presidencial. É isso que diz o TSE. O Congresso não. E o Congresso tem representantes que pensam completamente diferente, pensam com a lógica de economia liberal, mais conservador. Pelo menos se a gente pegar na teoria, exatamente isso. Então, quer dizer, eu tenho desde uma lógica do que saiu das urnas do ano passado, que é uma lógica e uma necessidade do país, né? O país, se você perguntar para qualquer associação aí hoje, ou federações, eles vão dizer que são todos favoráveis à reforma administrativa, porque todo mundo sabe fazer conta, né? E você faz conta, você chega à conclusão que o Estado brasileiro é inchado, ineficiente e custa muito caro para o cidadão. A economia seria em 10 anos 400 bilhões. Até 400 bilhões. Ou seja, é praticamente meia reforma da Previdência, não é isso? Mais ou menos o que foi aprovado em torno de 800 e pouco, é isso? Exatamente. Meia reforma da Previdência. O que é gigantesco, se a gente parar para pensar, até porque você teria um serviço melhor. Por outro lado, você está trazendo agora essa lógica política. Eu suspeito que as duas coisas podem acontecer. Podem acontecer. Inclusive, quando a gente fala do bode na sala, é uma estratégia de negociação política muito comum, muito antiga até, e naturalmente você aumenta o poder de barganha, a Câmara aumenta expressivamente o poder de barganha, porque ela pressiona o governo a apoiar uma pauta que politicamente é negativa para o governo, porque vai de encontro aos seus princípios, né, de aumentar os gastos, induzir a economia com investimentos, né, públicos, que é uma coisa que a gente está vendo que ela não é sustentável, mas este é o governo que quer gastar mais. Esta pauta da reforma administrativa, caso ela seja aprovada, ela seria boa para o governo do ponto de vista da máquina pública, da gestão. Só que, junto ao eleitorado do Lula, do PT, da esquerda, aí não. Aí ela é negativa. Especialmente, né, um governo que prometeu até aumentos salariais para os servidores. Então é disso que se trata. Mas depende de quanto a Câmara vai ter de poder nessa negociação, nessa barganha. Como a gente tem mencionado aqui, tem esse outro tema que é muito importante, que é o cronograma fixo das emendas parlamentares. Porque isso sim tira o poder de barganha do Palácio do Planalto nas votações. Então, para que as votações aconteçam das agendas que o governo gostaria, se isso for aprovado, ele vai ter de gastar realmente ali saliva no convencimento. Não vai poder mais usar o poder do orçamento para comprar voto. Vou resumir, Arthur Lira pode ser um republicano estadista ou meramente um jogador do jogo político do Congresso Nacional. Ele pode escolher o que ser. Ele pode escolher de que maneira ele quer ficar para a história. Dantas, obrigado pela gentileza. Cláudio Dantas, ontem e hoje, pessoalmente, aqui no estúdio do Prós e Contras em São Paulo, na Jovem Pan News.